num momento, num momento muito específico, que é o começo da escrita. Na verdade, uma das coisas mais fascinantes que existe na prática escrita é o momento da escrita. O momento no qual você tem que escrever. O momento no qual a gente precisa escrever, ele é um momento carregado de uma complexidade que ela é vivenciada, às vezes, de uma maneira muito singular ou, às vezes, compartilhada. Tais como o começo da escrita quase sempre, principalmente quando você precisa escrever um texto que tem caráter avaliativo. Sua dissertação, seu livro, seu artigo, seu trabalho para apresentar num congresso, seu trabalho para fazer uma discussão de caso com seu grupo de trabalho e daí por diante. Tá? Quase sempre, o começo da escrita desse texto, ou a retomada da escrita dele, ou a tentativa de escrita dele, é precedido por um mal-estar em algum lugar do seu corpo. Uma dor no peito, um peso nos ombros, um aperto no estômago, intestino, tá? Uma leve dor de cabeça, que é acompanhada por uma série de pensamentos, sensações, mas principalmente pensamentos, né? Esses estados corporais de mal-estar quase sempre são acompanhados de alguns pensamentos, tais como: eu não sei escrever, todo mundo sabe escrever menos eu. Se as pessoas verem que eu não consigo escrever ou que eu estou escrevendo, todo mundo vai descobrir que eu sou uma farsa. Tá? Isso é muito mais comum do que eu imaginava. O que surpreende nessa cena? O que surpreende nessa cena é o fato de que, em momento algum, quando você está tendo dificuldade de escrever, você supõe que esse sofrimento tem a ver com causas além de você mesmo, causas externas, na sua história individual e social. Imediatamente, você individualiza seu problema. Você trata o problema como se ele fosse um problema seu, individual, o que é um mecanismo de intensificação de qualquer sofrimento psicológico. Tá? A gente sabe que quando uma pessoa acredita que um problema psicológico é dela puramente, imediatamente esse sofrimento tende a se intensificar. Tá? Isso tem vários nomes na psicologia, tem vários conceitos. Um dos conceitos para explicar isso se chama fusão cognitiva. Fusão cognitiva é quando um pensamento é tomado em grande medida como realidade, não em total, né, porque aí são quadros gravíssimos, por exemplo, de psicose, mas, no geral, você tem um senso de que aquilo é uma verdade para você naquele momento. Tá? Qual é a grande questão para mim? Essa sensação de sofrimento com a escrita, ela tem uma função. E a função é muito básica. Você não conseguir fazer o que você deveria estar conseguindo fazer, que é escrever. Tá? O sofrimento com a escrita, ele é de ordem, nesse sentido, eminentemente social. Todas as vezes que você não escreve, principalmente algo novo que você está querendo escrever, é como se você estivesse preso numa teia social que te impede de ter mobilidade na estrutura social. Lembrando algo muito básico sobre a escrita, que a gente sabe, há no mínimo, desde o final do século XVIII. Embora a gente pouco enuncie, né? Historiografia da escrita vai tratar isso muito melhor, a historiografia social da escrita. A escrita é um capital humano com alto poder de troca simbólica e econômica. Em outros termos, quem domina a escrita transita mais na estrutura social e tem maior probabilidade de acumular capitais simbólicos e econômicos. E não é só com o produto da escrita. Esse é o ponto, né? A gente vive um momento com a escrita no mundo muito... A escrita nunca foi tão comercializada, né? Ela nunca foi tão tratada como produto, o que não é necessariamente só negativo, né? Um livro é um produto, mas isso não significa que é negativo. O grande problema a escrita não é só um produto. A escrita ela não é
só o resultado do seu pensamento. E aqui a gente começa a entrar agora no que eu estou tratando na minha pesquisa como ideologias da escrita. As ideologias da escrita, elas servem, como toda ideologia, para apagar aquilo que está por trás de uma prática social. Tá? Em primeiro lugar, a escrita é um tipo de pensamento altamente complexo. O que isso significa? A escrita cria condições para você pensar de formas que dificilmente você conseguiria pensar de outra maneira. Nesse sentido, a escrita é poder. A escrita te dá poder para pensar de uma maneira que você não conseguiria pensar só falando ou só pensando. Qual é o grande problema? A gente instaurou algumas ideologias da escrita, como, por exemplo, uma ideologia mais racional e realista da escrita, que a escrita seria um mero produto do seu pensamento. Né? A mão, nesse sentido, ela seria uma espécie de serva da sua cabeça, o que é uma das maiores ilusões sobre a escrita. Na última década, se acumulou uma quantidade impressionante de resultados de pesquisa, mostrando que a escrita é uma cognição corporificada. O que significa? Você não escreve só com a cabeça, você escreve com o corpo inteiro. Então, por exemplo, o movimento da mão, ele não só reproduz pensamento, ele gera pensamento. Todo mundo aqui que está me ouvindo, de maneira consciente ou não, já teve uma experiência, ou já teve inúmeras vezes essa experiência que eu vou relatar, e poucas vezes você prestaram atenção nessa experiência. Que experiência é essa? É a experiência de ter uma microsensação de que no exato instante que você estava escrevendo, você teve um pensamento novo que você nunca tinha tido. Tá? É como se no exato momento da escrita emergisse um insight, uma associação nova, uma conexão, uma memória que você tinha esquecido há muito tempo, que aconteceu no exato momento da sua escrita. E você não percebeu que isso só aconteceu porque o movimento da escrita estava acontecendo. Tá? Isso, para simplificar o que eu estou querendo dizer aqui, isso é uma fala que aparece de maneira informal no discurso de vários grandes autores, que ela simplesmente quer dizer o seguinte: a gente não escreve só para falar o que a gente sabe, né? A gente escreve para descobrir o que a gente tem a dizer. Essa é uma frase que impressionantemente vai aparecer no trabalho de vários grandes autores, tanto da linguagem escrita quanto de outras áreas, né? Então, esse é o ponto. A escrita não é só um produto. A escrita é um tipo de descoberta. Você escreve para descobrir o que você tem a dizer. Se você não assume esse princípio da escrita, qual é a sua propensão? É pensar que o seu pensamento tem que estar totalmente claro para só então escrever. E quem reforça essa ideia radicalmente? Especialmente a universidade. A universidade é o lugar no qual a escrita é mais tratada como um produto. Tá? E cada vez que você transita na estrutura acadêmica, sei lá, graduação para pós, da pós para o mestrado, mestrado, doutorado, doutorado para a vida docente, mais é fortalecido a ideia de que você tem que ter o pensamento totalmente claro para conseguir escrever. Ou que a escrita tem que vir num rompante natural e espontâneo, que eu vou tentar explicar aqui como é que essas duas coisas funcionam. Tá? Antes disso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Aí, vamos lá, então, retomar. A escrita é um capital. Não é por acaso que as pessoas sofrem por escrita. Né? Rancière percebeu isso, não desenvolveu, mas percebeu. O Raymond Williams, que é um grande historiador da escrita, vai perceber muito claramente que a escrita é um bem distribuído de maneira desigual.
a lógica de distribuição da escrita entre as populações, entre as pessoas, é idêntica à lógica de distribuição do dinheiro. Ninguém que está aqui agora tem precisamente a mesma quantidade de escrita no seu banco intelectual. Só que o sistema faz a gente se iludir que porque a gente passou por determinadas fases da formação, a gente tem a mesma quantidade de escrita adquirida no nosso repertório. Não é porque eu passei no vestibular que eu escrevo igual, eu tenho a mesma habilidade de escrita que o meu colega que também passou. Não é. Só que o sistema faz você acreditar nisso. Tá? Qual que é o primeiro efeito disso? É que você para de ensinar a habilidade escrita. Esse é o primeiro efeito. Então, você pega uma coisa muito chocante no Brasil, por exemplo. São raras as graduações no Brasil que têm uma disciplina de escrita. E no seu primeiro dia de aula na graduação, principalmente nós da Humanas, a gente vai vivenciar uma cena, assim. Para mim é uma cena traumática também. Ela é uma cena meio caricatural, né? A universidade é cheia de cenas caricaturais, mas essa é uma muito específica. Eu tenho certeza que quase todo mundo que está aqui ouviu em algum momento a seguinte frase, ou alguma versão dela. Aqui na universidade, gente, é lugar de você ser crítico. Até agora, na sua formação, você aprendeu só a repetir. Aqui é lugar de ser crítico. A pergunta é, alguém te ensinou a ser crítico? Crítico é uma habilidade formal e informal que depende de formação para tanto. Tá? As pessoas vão começar a exigir um nível de escrita para o qual, em momento algum, você foi treinado. E aí começa a acontecer uma coisa bizarrérrima, assim, que é as pessoas começam a acreditar que a experiência de contato com a escrita vai levar você a escrever. Não é porque você está lendo um texto complexo que você vai conseguir escrever um texto complexo. Tá? É mais ou menos, né, fazer uma analogia com o campo da música. No campo da escrita, as pessoas... É como se elas acreditassem, é como se um músico ou uma musicista acreditasse que para ela conseguir tocar bem, basta escutar música. Não, escutar é parte do trabalho dela. Mas se ela só escutar, ela não vai conseguir tocar. A gente acredita nisso na universidade. A gente acredita que é suficiente ler para escrever. Daí, outra ideologia da escrita. Só escreve muito bem quem lê muito. Isso é parcialmente verdade. Você pode ler muito e não evoluir na escrita. Tá? Há milhões de provas disso. Tanto que eu nunca vi ninguém mostrar a prova contrária. Tá? E a maior prova disso é, ao final da graduação, ao final do mestrado e ao final do doutorado, você tem pessoas que tiveram cargas de leitura altíssimas. Tá? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que chega no final da primeira graduação dela, os 4 ou 5 anos que antecedem o final da graduação, foi o período na vida dela que ela mais leu. E o que acontece no final da maioria dos cursos de graduação no Brasil? A maioria das pessoas tem grande dificuldade de escrever. Ou seja, não houve uma transposição da experiência de leitura para a experiência de escrita. E aqui a gente entra num ponto, né, que é uma frase famosa de um psicólogo que estuda alta performance, que é o Anders Ericsson, que a frase é a seguinte: experiência não prediz competência. Não é porque você está fazendo uma coisa todos os dias que você está se tornando melhor nessa coisa. Pode acontecer o contrário disso. Pode acontecer que um outro psicólogo que trabalhou com ele há muito tempo vai dizer que é a ilusão do conhecimento. Você supõe que porque você está fazendo uma coisa todo dia, você está se tornando melhor, enquanto, na verdade, você pode estar diminuindo a sua habilidade, porque você começa a acreditar na repetição pela repetição.
tá? Não que repetição não seja importante, é importantíssimo, tá? Então, a gente começa aqui a lidar com problemas que têm a ver com uma reprodução absurda no discurso do senso comum e presente em pessoas que têm níveis de formação superior em relação à escrita que não condiz com ela, tá? O sofrimento com a escrita, ele vai ter a ver eminentemente com, primeiro, você ter ou não o repertório necessário para escrever. Se você tem e não está conseguindo escrever, isso significa que tem questões na sua história individual ou social que estão afetando a sua escrita. O que significa que a questão aí, então, não é a habilidade escrita, tá? Embora a sua habilidade pode ficar danificada, entre aspas. O que significa? Todo mundo aqui já ouviu a ideia que conhecimento é uma coisa que não tiram da gente. Infelizmente, esse ditado não é verdadeiro do ponto de vista psicológico, tá? Então, essa ideia que estude que ninguém vai poder tirar o conhecimento de você, ela tem muitos limites. Conhecimento é linguagem. Linguagem é parte do corpo. O corpo sente, experimenta traumatização. Um dos primeiros efeitos em quem está traumatizado é na linguagem, seja falada e escrita. Não por acaso, eu já acompanhei vários casos de perda de habilidade escrita de pessoas que tiveram no passado inúmeras provas de que eram altamente capazes de escrever com fluência, qualidade, autoria e criatividade. Tá? A escrita não é uma habilidade garantida para sempre. Esse é um grande ponto. E se a gente pensa ao mesmo tempo que, à medida que você avança na vida adulta e na trajetória acadêmica, há mais pressão pela sua escrita e menos investimento nela, a propensão de você ter sofrimento com a escrita é muito alta, tá? Então, vamos lá pensar como isso é mantido, tá? Uma maneira como isso é mantido é justamente não tornando a escrita o centro da formação acadêmica. Há um dado contemporâneo, ele é pós-década de 70 e ele se torna cada vez mais intenso no mundo. Quando você pega principalmente Inglaterra e Estados Unidos, e uma parte da Europa, né, Alemanha, principalmente Alemanha, França e Inglaterra, que é onde estão as maiores universidades do mundo, né, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, você tem um dado fascinante que é: quanto mais renomada uma instituição de ensino, mais ela investe intensamente na formação para a escrita. Então, por exemplo, você pega os Estados Unidos, as 3 universidades que têm mais disciplinas de escrita são Stanford, Columbia, Harvard e Harvard. Ou seja, 3 das instituições da elite mundial, né, essas 3 universidades elas não são só elite estadunidense, elas têm alto nível de investimento na escrita. O que significa, por exemplo, você pega qualquer graduação em Harvard, você vai ter 4 disciplinas de escrita. Então, os 2 primeiros anos, você vai ter 4 disciplinas de escrita. Lembrando, o estudante que entra nessas universidades, eles já são pessoas com alto nível de performance na escrita. Isso significa que continua a ser investido ainda sobre esse sujeito a habilidade escrita. A habilidade escrita, nesse sentido, ela é tomada a partir de um conceito fascinante que se chama prática deliberada. Prática deliberada é um conceito que surgiu na década de 90 nos estudos de alta performance em vários campos de conhecimento, né? Quando uma série de psicólogos que estudam habilidades muito desenvolvidas começam a pensar que o que explica algumas pessoas conseguirem fazer coisas tão complexas sem cair na ideologia do gênio, né? A ideia de gênio é uma ideologia. Não vou aprofundar, esse é outro campo meu de estudo. Posso até entrar nele a partir da nossa discussão, mas não vou entrar nele. Então, eles vão assumir que o cotidiano de pessoas que fazem coisas muito complexas compartilham algumas características. E eles descobrem isso, né?
A prática deliberada nada mais é o fato de que pessoas que conseguem fazer muito bem algo, e com satisfação e senso de criação, elas estão constantemente tentando fazer o que elas já faziam de maneira diferente. Elas transformam a habilidade dela numa espécie de jogo interminável. 2, são pessoas que não presumem que aquilo que elas têm tanta satisfação de fazer vai dar só sensação de prazer. E aqui a gente entra, talvez, num grande problema atual. É do nosso momento que talvez o sofrimento com a escrita esteja maior, porque a gente nunca esteve num momento cultural no qual nunca se teve tanta expectativa de não ter mal-estar no cotidiano. Nunca se teve tanta expectativa de que eu deveria estar conseguindo fazer as coisas sem esforço, sem envolvimento, sem o engajamento corporal, sendo que isso não é possível. Então, assim, notícia para quem está assistindo aqui a palestra. Eu sei que você está com uma expectativa gigante que tenha um momento na sua vida que você não vai sentir nenhum mal-estar para escrever. Esse momento é uma fantasia, tá? Isso não significa que você só viveria mal-estar. Não estou fazendo uma ode ao mal-estar. Só estou falando que qualquer habilidade complexa e qualquer coisa que envolva você fazer algo criativo, difícil, algum nível de mal-estar vai estar envolvido, principalmente nas fases em que você está saindo de um repertório para o outro. E isso, para mim, chama muita atenção, porque a gente está no momento onde vigora a lei do menor esforço. Tá? Tem um estudo muito importante do Richard Sennett, que é talvez o maior estudo sobre o trabalho artesanal. Tá? Ele vai pegar o que é o artesão moderno, né? Qual que é o ethos de trabalho desse sujeito, e ele vai conseguir mostrar, olha, o artesão, ele é o sujeito que vive para fazer bem feito. O produto é só mais uma parte da cadeia de trabalho dele. A lógica diária de trabalho dele é como eu faço o que eu faço bem feito. E o Sennett tem uma percepção fabulosa, e eu estou fazendo uma tradução psicológica disso também, que é a lógica de vida do artesão, ela é extremamente saudável porque ele se foca radicalmente no presente, em como ele está fazendo algo. Isso cria uma espécie de imunidade psicológica para frustração, para reprovação, para o senso de expectativa exagerada no produto e daí por diante. Só que tem uma questão na vida do artesão. O artesão, ele não espera em momento algum que aquilo que ele vai fazer seja totalmente fácil. Ele até espera formas de fazer aquilo de maneira mais fluida, de maneira mais constante, de maneira menos resistente, mas ele sabe que no processo de aprender aquilo vai ter repetição, vai ter necessidade de muita revisão, vai ter necessidade de ajuda dos outros. Você não aprende sozinho, esse é outro ponto, né? Você tem uma questão hoje com a escrita que as pessoas não veem, que elas vivem uma lógica neoliberal com a escrita. E o que é uma das coisas mais sintomáticas do neoliberalismo? Eu não precisar do outro. Precisar do outro no neoliberalismo significa fracasso. Sujeito neoliberal é um sujeito que ele tem que se virar sempre sozinho. E a lógica de quem faz coisas complexas é inversa a essa. Tá? Quando você vai para os estudos que estudam colaboração, e quando você estuda pessoas que fazem coisas muito complexas, uma coisa que você vai descobrir é elas estão constantemente contando com colaboração, muitas vezes de pessoas muito mais hábeis do que ela. E elas não se sentem inferiores por depender do outro. E a gente vive um sintoma contemporâneo que é
depender do outro significa fracasso. A gente chegou nesse ponto cultural. E isso mesmo na universidade, onde a gente fica rotando que a gente está fazendo coisas em colaboração. Então, você tem um problema de ordem social. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma expectativa de quando eu acabo um livro, ele está pronto. Quando eu acabo o livro, é o momento no qual agora é a parte onde os outros vão ter que mexer, tocar no meu texto. É onde outros vão ter que ver meus problemas. É onde eu vou ter que ficar com raiva uma semana daquele amigo que eu amo, mas que achou um problema no meu argumento. E depois ficar o resto da vida grato por ele. Mas não é essa lógica que impera no nosso cotidiano de escrita. Né? Não por acaso, quando a gente pega o caso que eu trago no começo da apresentação, né, quando ele mostra a coisa em construção, ele é punido. Ele é punido pela pessoa que tem a habilidade para falar para ele: fulano, você começou aqui, agora o caminho tem que ser outro. Não. O orientador vira e fala: não estou falando que todo orientador é assim, o orientador, de forma alguma, tá? Não estou generalizando. Embora esses casos não sejam comuns. O que ele falou? Quando ele dá o retorno, ele fala: olha, você já deveria me entregar a peça pronta. Tá? Você deveria me entregar o texto pronto. Então, esse é um ponto. E aqui a gente tem um problema ainda, né? Que, voltando, a gente vive, né? Não há, isso é um consenso na sociologia hoje. A gente vive um momento histórico no qual as pessoas... A gente está no ápice da expectativa do menor esforço. Isso está gerando uma série de problemas, não só na escrita, mas na vida como um todo. Tá? E aqui tem um grande problema. A lógica do menor esforço é o caminho mais curto para você fazer algo mal feito. Não tem a possibilidade de você fazer alguma coisa mal feita, bem feita, pegando excesso de atalhos. Tá? E a gente vive essa expectativa. Eu vou dar um exemplo desse momento agora aqui, nesse exato momento. A pessoa que está fazendo mais esforço aqui agora, quem é? Eu. A pessoa que está mais aprendendo nessa palestra aqui não é vocês. Não são vocês. A pessoa que está mais aprendendo nessa palestra aqui sou eu. Em vários momentos, então, por exemplo, essa palestra, eu me propus a falar coisas que eu não tinha falado em palestra nenhuma, como isso que eu acabei de falar agora. Para essa palestra, eu me propus não usar PowerPoint, para eu ver o tanto que eu estou dominando na minha oralidade o tema. Então, tem um esforço sendo feito aqui, ao mesmo tempo que tem algum nível de tensão, mas que o meu repertório está evoluindo. Então, nesse sentido, então, por exemplo, a proliferação que a gente tem hoje de cursos. Né? A gente criou uma certa ideia de que ouvir e ver é suficiente para aprender. Ouvir e ver é suficiente para gerar motivação, para você ter alguns insights. O critério mais básico para você pensar na sua escrita é: eu estou sofrendo para escrever. Ok. Quando eu vou tentar escrever, eu estou fazendo o que eu sempre fiz ou estou fazendo algo novo para tentar escrever? Se você está tentando escrever como você sempre escreveu, tem algum problema acontecendo. Você precisaria, de alguma forma, pensar em formas novas de estar fazendo isso. Tá? Então, só retomando. Tá? E qual é o... Retomando, a lógica do menor esforço é o caminho mais rápido para você não conseguir se desenvolver. Isso não significa que a escrita tem que estar carregada de sofrimento. Não é isso. Mas significa que ela vai envolver algum nível de esforço em fazer algo que você não fez ainda por ela, ou com ela. Tá? Aqui a gente entra na última parte da minha apresentação, que é o horror que a gente tem em relação à técnica para aprender as coisas. Há uma pressuposição na nossa cultura muito forte de que sensibilidade individual, criatividade e técnica não são compatíveis. Tá?
Uma pessoa técnica supostamente não pensa. É uma pessoa que só usa as mãos. O intelectual pensa, o artista é pura sensibilidade. O artista e o intelectual, eles estão em outro nível. O técnico é uma pessoa que só sabe usar a mão, não pensa. Lembrando, essa premissa está na lógica básica do Marx na hora que ele está discutindo divisão social do trabalho, século XIX. Tá? Só que ela é mundial. No entanto, nós estamos falando do Brasil. No Brasil, essa lógica ela é extremada por um motivo muito específico. A ideia de técnica no Brasil ela é associada nada mais, nada menos que o nosso maior trauma cultural, que se chama escravidão. Tá? Quando você pega a historiografia da fotografia no Brasil, colônia, né, transição do século XIX, século XX, suposto final da escravidão brasileira, você tem uma análise de fotografias, de pinturas, de desenho impressionante, mostrando sempre uma cena. O senhor da casa grande, com as mãos livres, sempre acompanhado dos escravos usando as mãos, segurando alguma coisa. Uma enxada, uma pá, com a mão presa. Né? No Brasil, a ideia de técnica está carregada disso. Então, faz sentido que a gente tenha aversão à técnica, mais ainda do que seria normal. E mais do que isso, a escrita é talvez a habilidade mais colonizada que existe na face da Terra. A escrita é carregada de um ideal do mundo branco europeu, no sentido em que a escrita verdadeira ela aconteceria, e olha para você ver, né, a ambiguidade disso, nada mais manual do que a escrita. É uma habilidade manual psicomotora fina, extremamente fina, e é interessante, né? Porque a escrita, nunca tinha pensado nisso, pensando agora. A escrita envolve o movimento da pinça que nenhuma outra espécie humana consegue fazer, tá? O movimento fino da pinça, ele está cada vez mais relacionado à mudança estrutural do nosso cérebro. Então, assim, o movimento da mão humana, em grande medida, estruturou o nosso cérebro. Tá? E continua a fazer isso, tá? Isso não deixou de acontecer. E a gente simplesmente apaga esse fato. Né? A gente não, né? A ideia de escrita europeia, ela está carregada de, se eu for bom mesmo, a escrita vai ser espontânea. Aqui vem a ideologia do gênero romântico, eu não vou me aprofundar, mas eu vou tratar ela a partir de uma situação informal que aconteceu essa semana comigo, que ela já aconteceu umas 10 vezes. Tá? Só que essa específica já aconteceu umas 4 vezes. Essa semana eu fui desconvidado de um evento. Eu já fui desconvidado de mais de um evento sobre escrita. Como acontece o desconvite da minha palestra? Alguém da palestra, alguém do evento que me convidou, entra em contato comigo muito sem graça para dizer o seguinte: Robson, uma pessoa viu sua palestra, viu seu nome, e aí a gente pensou que talvez não tem muito a ver com o evento, porque o seu trabalho é mais técnico. Tá? No geral, quem faz isso são colegas psicanalistas. Não acredito que todos os psicanalistas tenham essa visão alienada, mas acredito que uma parte substancial. E eu adoro psicanálise em termos teóricos, uso no meu trabalho. Né? Eu acho que a psicanálise ajuda bastante para pensar a escrita. Mas a psicanálise é um campo altamente colonizado. Né? A expectativa de uma parte da psicanálise é ser francesa, assim como uma expectativa gigantesca das ciências humanas. As ciências humanas ela tem expectativa da espontaneidade. E ela tem horror à ideia de técnica, mesmo a gente votando num ex-operário. Aqui a gente começa a entrar numa dimensão da escrita que é a seguinte: as nossas concepções de escrita são conservadoras. Se você espera a escrita acontecer naturalmente no seu corpo, isso é uma expectativa da direita. Né? Na origem da separação da direita e esquerda está a premissa básica de que a direita vê o mundo de maneira naturalizada e a esquerda vê o mundo como socialmente construído, por mais que possa ter nuances dentro da esquerda sobre isso. Então, se você espera que seu corpo deveria estar fazendo algo sem ter aprendizagem,
você está esperando naturalidade. Você está esperando a ideia principalmente francesa de gênio espontâneo, né? O gênio é contraposto ao técnico no século XVII e XVIII. Quando você pega as cartilhas românticas, elas vão dizer: você só é um verdadeiro gênio não é instruído e não aprende. Ele é natural. Tá? Se instaura aí uma ideologia, infelizmente, da esquerda. Não é da direita essa ideologia. Tá? A esquerda tem um ideal de espontaneidade. Então, nesse sentido, não por acaso, no Brasil, quais são os campos do conhecimento onde você tem mais sofrimento com a escrita? Humanas. Onde se tem menos oferta de formação para a escrita no Brasil? Na humanas. Quem são os professores e professores que mais têm horror à ideia de que a gente tem que instruir, repetir, aprender escrita? Cientistas humanos. Essas pessoas que me desconvidaram dos eventos, elas estavam falando para mim: isso aí que esse cara faz é inferior. E, de alguma forma, eu analiso isso pelo viés muito autobiográfico. Tá? Eu sou operário, eu tenho quase o mesmo tempo de operário como o mesmo tempo de professor universitário. Tá? Então, minha vida pregressa à universidade é de operário, embora eu me veja ainda como operário em grande medida. Né? Operário tem a ver com a forma como seu corpo é explorado. E, na verdade, nunca me vi tão como operário na universidade como agora. E eu acho que algo do meu trabalho está sempre perseguindo desvelar a ideologia de uma parte nossa, da humanas, que é o meu campo de conhecimento, é o campo que eu quero estudar para o resto da vida, o quanto que a gente se entrega a um ideal de naturalidade das coisas. Porque tem algo na vida do operário muito fascinante do ponto de vista sociológico. O operário, em nenhum momento da vida dele, ele tem a expectativa de que as coisas vão acontecer naturalmente. Ele não tem expectativa do gênio romântico, que é pura inspiração, porque se ele tiver expectativa, ele morre de fome. Né? Nesse sentido, né, o Bourdieu já tinha percebido isso. Às vezes, as classes mais baixas, elas estão mais perto da elite, em algum sentido, porque a elite de verdade, né, ela é altamente manual e prática. Ela treina intensamente seus membros para conseguir fazer as coisas complexas, por mais que depois isso fique parecendo natural. Né? A grande questão é que a classe média, que é 90% de nós, que temos que lidar com sofrimento com a escrita, a gente tem o horror de parecer com alguém que vai precisar de técnica, como se isso fosse te rebaixar. E aí eu vou acabar minha apresentação com uma fala maravilhosa de um livro que se chama Arte Cavalheiresca, do Arqueiro Zen, que é um livro que tem sido retomado para estudar muitas coisas na sociologia da prática, né, na sociologia do conhecimento prático. E tem uma frase nesse livro, né, que é a seguinte: a técnica... deixa eu pegar ela aqui precisamente. A técnica não aprisiona. A técnica, depois de dominada, liberta o corpo. Tá? A técnica liberta. A técnica não te prende. Se a gente pega essa analogia no campo musical, e aí vou terminar voltando para o campo musical, tem uma premissa no campo dos estudos da bateria que é fascinante. A bateria é um instrumento muito fascinante do ponto de vista sociológico, né? Inclusive ela tem sido muito objeto de análise sociológica. A bateria é o instrumento sobre o qual recai menos a ideia de espontaneidade do artista. Não por acaso, há um grande problema na história da bateria no século XX, que é o rebaixamento do baterista dentro da estrutura da música, na sociologia da música, né? na organização social da música. E aqui tem uma coisa muito fascinante, que é quase todo grande baterista no século XX foi um grande professor. Quase todos. Né? Tem a ideia muito forte de que a sua individualidade, aquilo que todo mundo quer experimentar, por exemplo, na escrita, por exemplo, para mim é grande meu trabalho diário, como
como eu vou ser mais eu na minha escrita? Como vai ter o senso de autoria? Eu quero chegar a um ponto no qual as pessoas leem meu texto e falam, esse texto é do Robson. Isso na bateria se presume o seguinte, você só vai ser autoral na bateria depois que você dominar muito bem as técnicas. Porque a técnica vai te deixar livre. A gente quer ser muito bom na escrita, às vezes esquecendo os rudimentos mais básicos dela. E esquecendo mesmo, né? Eu trabalho a nível de, tipo, vamos pensar a dimensão psicológica, ok? Tem várias práticas para isso, para lidar, mas vamos voltar para o básico. O que é um parágrafo, cara? O que é um parágrafo? Um parágrafo é um universo infindável de possibilidades. O que é a estrutura de uma sentença? Eu posso imitar fulano de tal? Sim, pode e deve. A imitação é uma prática recorrente na história de vários grandes escritores. Só para você ter ideia, Gabriel Garcia Marques vai assumir, por exemplo, o tanto que ele imitou. Né? Qualquer grande artista teve fase de imitação. A gente não pensa que imitação é uma fase da aprendizagem da escrita na nossa vida. Tá? Vou parar aqui para a gente conversar. Gente, eu não sei se a Márcia está por aí, não estou vendo ela, se ela caiu. Estou por aqui, professor. Muito obrigada. A gente pede, então, muito rica a sua apresentação. São tantos aspectos que a gente vai falar, mas eu acho que as pessoas podem levantar o braço, o bracinho aí nessa coisa, porque já tem até algumas coisas no chat, algumas perguntas, que é a hora da gente debater, porque foram tantas janelas que ele abriu para se pensar, desde o ponto de vista social, político e ideológico, da escrita, da formação, enfim. Dos bloqueios, do sofrimento, do bem-estar, do mal-estar. Acho que eu vou começar aqui pelo final, eu vou subindo aqui. Pegar do Gustavo aqui, que eu acho que ela deve ser uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Né? Qual a melhor técnica para quem se sente paralisado na escrita? Gustavo, quando a gente pensa em termos de técnica, eu gosto de pensar antes da técnica, tem técnicas, tá? Antes das técnicas, eu gosto de pensar na lógica de princípios psicológicos da escrita, tá? Quando a gente pega a psicologia do sofrimento da escrita, você tem um trabalho que é o trabalho mais importante, que é de um autor que chama Robert Boyce. Ele foi o único psicólogo que dedicou a carreira inteira para estudar o chamado bloqueio da escrita, né? O bloqueio do escritor, da escritora. E ele desenvolve uma lógica no qual ele vai dizer o seguinte: o tratamento do sofrimento com a escrita, ele vai de condições que permitem a geração automática da escrita até o compartilhamento da escrita. O que ele está querendo dizer com isso? É preciso, para quem está sofrendo com a escrita, que essa pessoa tenha espaços no qual ela consiga escrever, diminuindo a preocupação com a qualidade da escrita. A técnica mais famosa para lidar com isso foi desenvolvida por um outro autor. Ela é antiga, na verdade, ela existe no mínimo há uns 3 séculos, mas no século XX que ela vai ser estudada, que são as técnicas de escrita livre. A escrita livre envolve eminentemente condições muito específicas, no qual você vai aprender a escrever muito rápido, durante curtos espaços de tempo, seguindo algumas instruções. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui. Eu tenho um curso online de graça no YouTube chamado Bloqueio da Escrita Acadêmica, no qual essa técnica está sendo ensinada lá. Tá? Mas eu acho mais importante falar do princípio dela. Tá? O que acontece, gente? Vamos pensar a cena do sofrimento, né? Vocês não acham estranho que às vezes é mais fácil eu falar na frente de 100 pessoas do que eu conseguir escrever sozinho? Isso é um fenômeno muito emblemático
do quanto a um sensor interno da escrita para quem está sofrendo para escrever. Conseguir escrever tem eminentemente a ver com permissão para o erro. Sentir-se permitido para errar, ou permitida para errar, é o centro do tratamento de qualquer forma de sofrimento para a escrita. Na verdade, para qualquer forma de aprendizagem ou de exposição ou de criação. Tá? Qual é o problema? A gente foi ensinado a escrever usando 2 processos psicológicos totalmente incompatíveis. Isso é muito legal, assim. E aqui eu vou começar a mostrar para vocês que grande parte da solução do sofrimento com a escrita tem a ver com coisas tão aparentemente simplórias que impressionam. Então, vamos lá. Se eu perguntar a qualquer pessoa aqui agora como você escreve, primeiro, ninguém faz essa pergunta para a gente. Né? Mas se eu te perguntar como você escreve, tá? Como assim, Rob? Quando você está escrevendo, como você escreve? Uma resposta esperada é: eu escrevo escrevendo, eu começo a escrever, aí escrevo uma letra, uma palavra, uma frase, um parágrafo, uma seção. Tá, mas na hora que você está escrevendo, vamos imaginar, você está digitando, ou você está escrevendo à mão. São 2 processos também diferentes. O que está acontecendo? Eu escrevo uma palavra. Tá, mas se a palavra foi escrita com uma grafia errada, eu corrijo. Se eu repetir a palavra, eu paro para achar a palavra mais certa, etc. É assim que a maioria das pessoas escreve. A gente escreve gerando e editando o texto ao mesmo tempo. Tá? Então, você está emitindo 2 ações da escrita. E são 2 comportamentos. Tá? E são 2 comportamentos. Nesse sentido, você está usando 2 coisas incompatíveis. Gerar e editar são incompatíveis. Para quem está sofrendo com a escrita, há um fenômeno muito comum que se chama hipercorreção da escrita. Você começa a corrigir incessantemente e você se foca na microestrutura do texto. Palavra e sentença, frase. Tá? Esse é um preditor clássico de bloqueio da escrita. Quanto mais você se foca na correção micro, mais provável seja que você esteja com algum nível de sofrimento com a escrita que está te impedindo de escrever de maneira mais fluente. Tá? Então, o básico é criar condição para distanciar edição de geração. E aí é muito fascinante quando você vai para a prática escrita de pessoas muito fluentes, você vai descobrir algo muito fascinante, que é: quanto mais uma pessoa escreve bem, mais rascunho ela gera. A gente pensa que é o contrário. Tá? E aí, nas técnicas de escrita livre, você tenta diminuir a distância entre pensamento e movimento da escrita. Tá? Inclusive, é uma técnica muito usada nos estudos sobre escrita terapêutica, que é um outro campo meu de estudo, que eu espero em breve estar com um curso também pronto, e um texto. Na escrita terapêutica, a gente vai forçar muito as pessoas se permitirem escrever o mais rápido possível, sem se preocupar com a correção. Agora, qual é o grande problema? No geral, você precisa de você precisa de outra pessoa, de um grupo, que crie condição gradual e constante para o seu texto escrito de maneira errada não seja um problema. Tá? Outras técnicas têm a ver com a pré-escrita, não vou me aprofundar tanto agora não, tá, Gustavo? Mas no meu curso lá, isso está claro. Qualquer coisa eu volto nela aqui para eu tentar comentar mais as outras questões que surgiram aqui no chat aqui para a gente ver. Tá? Deixa eu ver outras questões aqui. Sim, né? A Adriana está falando isso, né? Sentar para escrever é, às vezes, um grande sofrimento. Tá? Uma dica muito básica, sabe, gente, que a gente não... E aqui eu vou dar dicas muito, muito simplórias a princípio. Antes disso, tá? A gente tem que lembrar também uma coisa sobre a escrita, tá, gente? A escrita,
ela está altamente conectada também a quem eu sou. Então, em última instância, a gente precisa saber das formas individuais de sofrimento com a escrita. Tem algumas que são mais coletivas, comuns, mas há formas de sofrimento com a escrita que podem ser muito intensas, muito dolorosas, e que elas vão precisar de um auxílio profissional para te ajudar. Tá? Então, às vezes, não é possível você resolver o seu problema da escrita sozinho. Eu diria que quase nunca é possível resolver sozinho. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para isso. E há traumas graves da escrita. Tá? Traumas que podem ser da sua história, traumas que podem ser de um episódio. Eu já atendi pessoas que em um episódio de sofrimento com a escrita geraram intenso sofrimento nela. Gente, me desculpa, eu vou fechar uma porta aqui, começou a fazer um barulho, e eu acho que pode estar vazando aí esse problema. Me desculpem. Então, outra dimensão para se pensar é que cada pessoa pode ter níveis de sofrimento com a escrita que são muito específicos. Tá? As coisas que eu estou falando aqui são mais gerais. Tá? Adriana, te dando uma dica, tá? Uma das coisas que mais me chama a atenção é, às vezes, a simples presença de outra pessoa é suficiente para que eu me sinta seguro ou segura a voltar a escrever. Lembre-se uma coisa, quando a gente não está conseguindo escrever, a gente tem que lembrar que quem não está conseguindo escrever é um corpo. Tá? É um corpo que está se sentindo inseguro. E às vezes a gente precisa, vamos imaginar, né? Um atleta que sofre uma lesão, ele não volta a jogar depois do começo da recuperação 90 minutos. Tá? As pessoas que estão sofrendo com a escrita, elas sofrem de um sintoma que ele é característico de quando as pessoas estão começando a ter alguma psicopatologia mais grave. Tá? Vamos lá. Quando alguém começa a sofrer de ansiedade, qual que é a primeira coisa que ela tenta fazer? Controlar a ansiedade. Ela começa a fazer várias coisas para a ansiedade não acontecer. São todas coisas que vão aumentar a ansiedade. Ela começa a tentar não pensar na ansiedade. Ela faz 1000 planos para lidar com a ansiedade. Ela tenta criar 1000 estratégias. Então, há um excesso de tentativa de não sentir o mal-estar da ansiedade. Na escrita, acontecem alguns fenômenos fabulosos. Assim. Então, por exemplo, quando as pessoas não estão conseguindo escrever, uma das primeiras atitudes que elas tomam é: eu vou agora reservar o sábado e o domingo inteiro para escrever. É a pior decisão que você pode tomar para sua escrita se você está sofrendo. Tá? Você começa a criar expectativas excessivas. Né? A relação entre tempo e escrita é essencial para lidar com o sofrimento com a escrita. Então, uma das dicas mais básicas para lidar com o sofrimento da escrita é, de maneira a escrever muito, escreva pouco tempo. Isso é muito ambíguo. O que significa? Não escreva até exaustão. A maior parte das pessoas escrevem até exaustão. Escritores e escritoras profissionais têm uma prática de escrita muito clara para eles, que é eles têm uma consciência de parar de escrever quando se ainda tem ideia para escrever. Para a maioria das pessoas, isso parece absurdo, porque a maioria das pessoas fala assim, se eu paro de escrever enquanto eu tenho ideia, eu vou perder a ideia. Não, você não vai perder a ideia. Não é assim que a sua mente funciona. Tá? Se você escreve até um ponto no qual você ainda sabe o que escrever, quando você volta a escrever, tem mais propensão que você saiba começar a escrever. Se você escreve até a exaustão, você está relacionando escrita à exaustão, à falta de pensamento. Isso é muito comum em estudante de pós-graduação. E é muito engraçado que o estudante de pós-graduação ele vive uma relação um tanto masoquista com a escrita. Eu não acho que ele faz isso porque ele é masoquista. Eu acho que as condições da própria escrita na pós-graduação levam a isso. Mas, ambiguamente, escrever pouco aumenta a probabilidade de você escrever muito. A escrita, gente, ela é parte do seu corpo. Se você está escrevendo muito, você está
criando propensão para distensão mental, sabe? Você está criando condição para fadiga. Então, essa é outra questão para pensar a escrita. Também não vou gostar. Professor Robson, Diga. tem muitas perguntas que as pessoas colocaram no chat, então quem escreveu no chat pode falar, abrir o microfone e perguntar. Tem coisas sobre inteligência artificial do chat GPT. Ótimo. Tem questões, sabe? Tem muitas questões, a outra, sabe, fazendo analogia de trabalho físico, quer dizer, de atividade física, de malhação, com escrita, outro falando da psicanálise, da europeização, enfim, vocês abram o microfone e falem, que a hora é Isadora essa. está com a mão levantada aqui agora. agora. Porque eu não vou ficar acompanhando no chat. Pode? Pois não. Se apresenta. Oi, eu sou a Débora. Infelizmente, o meu vídeo está fechado porque o meu computador ele deu esse detalhe que vocês não estão me vendo. Mas eu quero primeiramente agradecer ao professor, né, pelas contribuições e socializações. Eu coloquei minha pergunta no chat, mas como a orientação da professora da Marta é a gente falar, então vamos lá. Gostaria de saber se a dificuldade com a escrita tem relação com as experiências infantis. Como sou professora e pedagoga, a gente estuda muita cultura e a criança ela compreende a cultura produzindo cultura nas brincadeiras, etc. E se isso é acentuado também em nós mulheres, o lugar social que nós ocupamos por essa cultura, né, machista, etc. Sim, vamos lá. Afirmativo para todas as questões, né? Primeiro, sim, tá? Como eu falei antes, não dá para separar a relação com a escrita da pessoa que você é. Tá? E aí isso gera uma série de problemas em ordem, e é isso, né? Chega a níveis individuais. Tá? Dá um alto exemplo aqui, né? Um exemplo pessoal. Não adianta me pedir um texto, se você quiser, eu não consigo escrever de maneira linear. Não consigo. E eu me forcei a isso durante o doutorado, isso gerou um grande sofrimento com a escrita a níveis psicopatológicos. Tá? Enquanto eu não tive uma permissão, enquanto eu não tive que colocar um limite no co-orientador que queria o texto perfeito, eu escrevi o último capítulo da minha tese, foi o terceiro. E minha tese tinha 7 páginas. 7 capítulos, desculpa, né? 350 páginas. E aí eu comecei a perceber que isso é um padrão na minha escrita desde a infância. Tá? Então, eu escrevo bem assim. E vamos lá, em relação à questão, à dimensão cultural, Débora, há muitos elementos. Tá? A gente tem que lembrar que tem um tipo de sofrimento com a escrita. A escrita, o sofrimento com a escrita é eminentemente um sofrimento de classe. Tá? Eminentemente sofrimento de classe. Não só de classe, vai ser de gênero, raça, etc. Mas ele é eminentemente de classe, por quê? Porque a escrita ela é um marcador de classe antes de tudo. Beleza? Então, a permissão para a escrita, nesse sentido, ela vai ser muito perpassada por isso. Você pega pessoas, é o meu caso, né? Eu tive pais que tiveram, minha mãe não teve alfabetização, meu pai teve uma alfabetização autodidata, praticamente. Ele teve 2 anos de escolarização. Tá? Nesse sentido, a minha herança da escrita ela é muito baixa. Né? O primeiro livro que meu pai leu na vida foi o meu livro. Meu pai leu o primeiro livro dele com 70 anos de idade. Então, você imaginar o tipo de esforço que eu tenho que fazer para escrever, ele tem um tipo de carga cognitiva, emocional e etc. gigantesca. Tá? Fora o fenômeno do transfuga de classe. Né? As classes sociais mais baixas elas estão com a constante sensação, é uma sensação que não necessariamente significa verdade, mas é uma sensação de que falta algo para elas serem um verdadeiro escritor ou escritora. Eu convivo, conheço e já tratei pessoas que têm níveis de escrita muito alto. Muito, muito, muito alto. Né? Tem um caso de ficção muito específico que, para mim, essa pessoa tem um nível de escrita a qualquer grande escritor brasileiro hoje, ou escritora, se não maior. Mas está ali a constante ideia de que eu não tenho capital social para ser escritor. Eu não tenho. Só que ele tem.
tá? Então, vai ter perpassado, né? E sim, a infância, basta dizer, gente, que crianças de 7 anos de idade já sentem vergonha da escrita dela, ok? E basta dizer, pior, isso é um dado, tá? Isso é uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, da Maria Helena, com uma professora, uma historiadora. Ela foi estudar como professores de escola pública e particular do Rio lidam com a prática escrita dos seus alunos de 8 a 10 anos de idade. E ela descobre o seguinte: professores que não são de português não se sentem responsáveis pela escrita dos seus estudantes. Ou seja, a habilidade mais central da vida acadêmica, ela não é vista como responsabilidade por outros professores. Se isso acontece com criança, não precisa dizer o que vai acontecer com adulto. Se professores de história não... Lembrando, né? A história é uma disciplina altamente dependente da literalidade da escrita. Todo grande historiador é um grande escritor. Tá? Uhum. E sobre o gênero, né? O gênero é, para mim, a categoria mais complexa e talvez a mais... a que fique mais claro o problema, tá? É muito claro que as mulheres vão sofrer mais com a escrita, principalmente a partir da idade adulta. Tem um dado super conhecido, mundial, que é o seguinte: mulheres na infância e adolescência têm maiores níveis de fluência da escrita do que homens, criança e adolescente. Na universidade há uma virada disso. As mulheres começam a sofrer muito mais com a expressão oral, tá? E com a expressão escrita. Motivo, né? Tem trocentos. Mas, assim, abstraindo o máximo, para dar uma explicação mais geral, a linguagem do mundo acadêmico, ela é estruturada numa linguagem mais próxima da experiência masculina. Tá? Parece que as mulheres precisam negociar algo subjetivamente. Lembrando, né, gente, o conceito de mulher, de homem, não é simples assim. Né? São conceitos fluidos em alguma medida, né? Mas, no geral, a linguagem acadêmica ela é uma linguagem do mundo dos homens. Ela tem de ser objetiva, ela tem de ser desvinculada de afeto, ela tende a ser altamente direta. Essa é uma linguagem mais palpável para a experiência masculina, né? As feministas que estudam o tema vão tratar muito disso. Tem uma feminista que eu indico, que é a Mary Keito, é uma delas que vai tratar o tema. E aqui tem que lembrar uma coisa, né? Faz sentido, não estou falando que isso é bom, faz sentido do ponto de vista estrutural que, à medida que você avance na sua vida acadêmica, em termos de formação, mais o domínio seja masculino, tendo em vista que estruturalmente sempre funcionou assim. Tá? Não por acaso, quando você vai ver os estudos sobre que sintomas as pessoas têm no processo de escrita, as mulheres vão sofrer mais de perfeccionismo, tá? As mulheres vão se isolar mais para escrever, e as mulheres vão ter menos senso de permissão para compartilhar o texto. E aí você tem uma pancada de estudo, por exemplo, mostrando como faz muito sentido que isso aconteça, porque a lógica toda editorial da ciência, que se finge de neutra, não é. Você vai ver, né? Você vai ver os casos conhecidos de autoras que submeteram o artigo como se fossem homens para ver o que ia acontecer, a quantidade de mulheres que é mais rejeitada, e etc, etc. Tá? O gênero é uma categoria essencial para pensar, e as saídas, né, envolvem eminentemente criação de espaço para a segurança da escrita das mulheres. Quando você vai ver fora do país, vai ter muita experimentação nesse sentido metodológica, em termos de trabalhos de grupo. Tá? E é isso, gente. Não tem como resolver esse problema da escrita sozinho. Não tem. Tá? É muito difícil sozinho você conseguir resolver isso. Tá? Isadora, depois Gustavo. Oi, bom dia a todos. Então, eu sou de letras,
Uhum. E eu tenho formação em licenciatura, estou fazendo mestrado agora, e eu tenho um trabalho na internet sobre escrita acadêmica. E, no meu Aham. ponto de vista, o diferencial é conseguir pensar no conhecimento técnico de Aham. ensino de escrita aliado a essas questões psicológicas que você Uhum. traz, Robson. Isso, Sim. para mim, é um diferencial que é Uhum. pouco falado dentro Sim. do meio acadêmico, porque o meio Sim. acadêmico ainda é elitista, na minha percepção. Sim. E, além disso, quando eu paro para pensar a quantidade de cursos sobre escrita, na maioria das vezes são cursos que têm muita informação sobre o texto, mas Uhum. pouca ferramenta para o aluno desenvolver a escrita dele. Ou Tal. seja, é muita informação sobre o texto, sobre o que é um parágrafo, sobre o Sim. que é um texto argumentativo, que seja, Sim. mas pouco foco na experiência de aprendizagem. E é Sim. isso que eu Sim. procuro fazer. Foi isso que me motivou Sim. a realmente fazer esse trabalho na internet, também por conta do trabalho que eu vejo ser o Uhum. que, na minha perspectiva, é o diferencial, é o que faz a pessoa entender o que ela o que está bloqueando ela. Porque quando a gente Sim. fala em bloqueio de escrita, não é só a ferramenta Sim. de conhecer os fundamentos de um texto, mas é também colocar isso em prática. E, no meu Sim. ponto de vista, o que está faltando é colocar isso em prática, dar Sim. ferramentas para que a pessoa consiga perceber o que está bloqueando ela e usar essas técnicas de escrita a favor dela. Então, era isso Sim. que eu queria colocar. Sim. E tem essa dimensão, né? Eu tenho um dado assim que ele é meio, sempre falo dele. Eu já devo ter atendido, com certeza, mais de 200 pessoas nesses 20 anos, né? E alguns casos longos, de anos, assim. Os casos mais graves que eu atendi são de pessoas que têm alto domínio formal da escrita. Não por acaso, uma parte das pessoas que eu atendo são docentes, né? São pessoas que conseguiram escrever a tese. Eu atendo pessoas que ganharam prêmios nacionais, internacionais. São pessoas que, eu brinco, não é brincadeira, é uma verdade. 90% das pessoas que eu já atendi escrevem melhor do que eu. Só que elas não conseguiram escrever. E aqui você coloca um X que é a dimensão técnica, é claro que é importante. Isso não está em questão. Mas quando eu vou, por exemplo, para a linguística brasileira e os estudos de letramento, há uma total desconsideração pelo fato de, tipo, olha, não é um cérebro que está escrevendo, não é uma mente racional que está escrevendo, é uma pessoa que sente, né? E a gente nem entrou aqui, não vou entrar nesse sentido que eu falei, que eu não descarto de forma alguma explicações do inconsciente para pensar sofrimento na escrita, há dimensões de ordem inconsciente na escrita, sabe? Então, o buraco é muito mais embaixo, o problema é muito maior e muito mais complexo. E eu não tenho fórmula mágica, né? Assim, eu vejo, a sensação que eu tenho é a sensação gostosa da pesquisa. Quanto mais eu atendo, mais eu estudo, eu falo, cara, mais é difícil lidar com isso. O quão esse fenômeno é complexo, né? E, ao mesmo tempo, a saída, sim, que envolve prática. Só que a ideia de prática no Brasil é como se prática fosse incompatível com subjetividade. Não, cara. Não é. Sabe? Enfim, legal. Obrigado, Isadora. Gustavo Guilherme. Oi, professor. Oi. Bom dia a todos também. Desculpa não poder abrir aqui no momento, que eu não tem como aqui. Mas eu estava com uma dúvida, eu mesmo, né? Eu tenho muita autocrítica, muita Uhum. autocrítica. E para mim, a dificuldade é lidar com as críticas da escrita, né? Quando você manda um texto para o professor ou para algum colega, eu tenho muita dificuldade que eu travo, entendeu? Com a crítica ali. Algumas Uhum. críticas eu falo assim, nossa, mesmo tentando filtrar, né? Que a gente tem que filtrar, mas mesmo assim é muito difícil lidar com as críticas acadêmicas. E a gente passa, né, essa crítica todos os dias, né? Seja na disciplina que você for fazer, na vida. Então, como lidar com as críticas, né? Eu penso, não travar, porque eu travo muito com essas críticas, porque eu sou muito autocrítico, eu me critico bastante. Né? Um exemplo que, né, deu até mesmo síndrome do intestino irritável em mim, um exemplo assim. Sim. Depois
da vida acadêmica, entendeu? Aham. Eu que estava por gentileza. Já agradeço também a participação Valeu. minha aqui. Muito obrigado. Valeu. Gustavo, problemas de estômago e intestino são os mais comuns durante mestrado e doutorado, tá? E vão estar bem relacionados em escrita. É muito assim. E é impressionante como alguns simplesmente desaparecem quando terminam o doutorado ou mestrado. Não que eles não possam deixar traumas eternos, podem. E deixar alguns. Vamos lá. A dimensão da autocrítica é isso que eu falei, sabe? Pensar também que tem algo, a universidade extremiza, ela tem um contexto que aumenta a probabilidade de alguns sintomas, né? Vamos lá pensar uma coisa. A crítica é essencial, né? Se tem um lugar onde você sabe que você vai ser criticado, é na universidade. Isso não é necessariamente negativo, tá? No entanto, há muitos indícios, tem estudos sobre feedback de texto, né? Qual é o efeito de você receber um retorno sobre o seu texto? Um retorno crítico, tá? Tem um dado muito interessante que há uma inevitabilidade de crítica gerar mal... a crítica quase sempre vai gerar mal-estar por algum tempo, tá? O que não necessariamente é negativo, tá? A questão é como a crítica é feita, quando ela é feita e quando ela é feita. Vou dar um exemplo bem básico aqui para pensar um grande pepino com a escrita nossa, no nosso contexto. É um caso que eu estou relatando num texto que eu estou escrevendo. Eu fui de um grupo de pesquisa da psicologia social, que quando eu entrei no mestrado, no mestrado e no doutorado, todo mundo que entrava no mestrado e doutorado, nesse grupo de pesquisa, no primeiro semestre tinha que apresentar o projeto para o grupo. Eram umas 20 pessoas, umas 2 horas de avaliação, uns 3 a 4 professores e professoras, tá? E havia um terror. Nossa, todo mundo vai detonar seu texto. A semana que eu antecedi a apresentação do seu texto, era, nossa, como é que você está? Toda aquela tensão. E, de fato, as pessoas criticavam seu texto inteiro. Hoje eu olho para aquilo e falo, aquilo não era ser crítico. Aquilo não ajudava em nada. Você tinha acabado de entrar no mestrado, todo mundo que entrou no mestrado sabe que o seu texto de entrada está extremamente distante do que vai ser sua pesquisa, tá? Você entra no mestrado com déficit de várias habilidades para estar ali, e aí 20 pessoas simplesmente pegam o seu texto. Lembrando uma coisa, eu gosto de dizer um trem que incomoda. Gente, se você colocar um texto na frente de um cachorro, ele late. Qualquer pessoa é capaz de achar problema no seu texto. Qualquer pessoa. Ela não precisa ser de sua área. Tá? Há um tesão em se mostrar como crítico. Tá? E tem uma coisa muito básica sobre psicologia da escrita. Você não pode ser crítico em todas as fases da sua escrita. Isso não é só na escrita, não. Qualquer fase, qualquer criação. Naqueles episódios, que para mim ali era um microcosmo do que é muito da Humanas, não só da Humanas, mas de outras áreas, mas na Humanas a gente gosta muito da palavra crítica. E a gente gosta muito de se autodeclarar crítico. Né? Que aqui, de novo, a gente está entrando numa questão política. Que é muito como a gente se comporta, como supostamente as pessoas que não sabem pensar criticamente o mundo. Né? Os que votaram no Inominável, por exemplo. Para nós, todo mundo ali é ignorante, burro, e etc, etc. Né? O que eu não considero, de forma alguma. Tá? Eu acho que tem muitas nuances para pensar isso. O que acontece nesses episódios ali? Em nenhum momento, eu vivenciei isso anos, 6 anos ali, em nenhum momento os professores, principalmente, falavam, fulano, você pensou melhor a estrutura do seu texto? Fulano, que você acha o seu texto ir por esse caminho? Gente, tem que lembrar uma coisa. O texto, a forma do texto, controla, determina a expansão do seu pensamento. Então, por exemplo, dominar fórmulas da escrita é expandir a própria possibilidade de pensar. Em nenhum momento isso lhe era considerado.
todo mundo ia para o conteúdo e detonava a escrita. Não tinha nada pedagógico ali. Não tinha. Aquilo que eles estavam fazendo ali era para ser feito no final do doutorado, no final do mestrado, não no começo. Então, a questão da crítica, para mim, a primeira maneira de lidar com isso é você tem que saber criar contexto para receber crítica. Então, por exemplo, eu, quando peço crítica hoje, e eu não estou falando que isso é tão fácil assim de fazer, tá? Eu tenho colegas que eu não dou textos iniciais para eles, que eles não conseguem se controlar para fazer 1000 críticas que têm a ver com o interesse dele. A gente é muito narcisista na universidade. A primeira coisa que você faz quando você lê o texto do outro é tentar enfiar os seus problemas no texto do outro. É difícil alguém ler seu texto em seu próprio direito. É muito difícil alguém fazer isso. É raro alguém ler seu texto tentando te ajudar a melhorar o texto em si, considerando que a melhora do texto vai melhorar seu pensamento. Tem um dado tem uma pesquisa da década de 70, que é do Peter Elbo, que ele pede às pessoas, ele tem um episódio, um acidente, né? Acidente da pesquisa. Ele quebra o braço e não consegue corrigir o texto dos alunos. E aí, nesse semestre, ele pede os alunos para ler o texto. Tanto que ele começa a estudar oralidade na escrita acadêmica. E ele descobre uma coisa fascinante. Ele pede o aluno para ler o texto em público e ninguém vai comentar o texto. Só vai ter leitura para o outro escutar. O simples fato de, numa semana, um estudante ler o texto dele para o outro, na semana seguinte ele corrigia por volta de 30% dos problemas do texto. Então ele começa a perceber que a crítica tem que ser contextual. Não faz sentido um estudante que acabou de entrar no mestrado encher ele de crítica. Não faz sentido isso. Isso tem a única função de gerar bloqueio e gerar satisfação em quem está emitindo a crítica. Não por acaso, nesses encontros ditos críticos que eu participava, na hora que acabava a reunião de 2 horas, os avaliadores saíam super felizes com a avaliação dele. Quem era avaliado, não. Né? Então, é uma questão, sabe, Gustavo? Agora, vale a pena, sim, pensar que algumas pessoas individualmente, né? Na psicologia, a gente tem algumas nomeações que elas são super problemáticas, etc. Você tem uns quadros, por exemplo, que a gente chama de obsessivo-compulsivo, ou na psicanálise, neurose compulsiva, tá? Que são os quadros mais graves de tratamento de bloqueio da escrita. Que são quadros que eles vão se intensificar muito na universidade, porque vão ser pessoas que estão excessivamente sob o controle do que o outro pensa dela. A universidade intensifica esses quadros. E, não por acaso, são meus quadros mais fracassados, assim, meus casos mais fracassados de atendimento. Tá? Mas sem saída, assim, não significa que não vai conseguir escrever. Guilherme, depois Maiara. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Indo nessa questão da relação forma e conteúdo, por exemplo, o senhor comentou já em outra aula sobre o texto do Adorno, né, o ensaio como forma, e essa possibilidade de mobilizar o pensamento, né? Eu queria, também no seu último artigo lá sobre o Niklas Luhmann, o senhor trouxe uma citação do Baker sobre essa questão da geração do pensamento no processo da escrita, né? E a minha pesquisa, a minha dissertação, ela está indo nesse sentido. Se o senhor pudesse comentar um pouco desses aspectos de mediação, de processo, esses aspectos epistemológicos ou epistêmicos, digamos assim, né, do processo da escrita. Muito obrigado. Legal, Guilherme. Essa pergunta é um campo que eu estou tentando estudar, não é um campo menos investigado, assim, para mim, obviamente. Gente, algum microfone está aberto aí, está fazendo bastante barulho. Dá uma olhadinha, por favor. Guilherme, isso é muito fascinante. Eu gosto de cena, eu gosto de descrever microsituações para ver o quanto que coisas muito pequenas na escrita estão falando de problemas estruturais. Tem uma cena que eu vivencio no consultório há muito tempo e uma cena quando eu estou lecionando, né? Eu dou uma disciplina aqui na FAI da UFMG há alguns anos, já dei ela na Unesp também, de Bauru, já dei ela na USP,
é uma disciplina introdutória às dimensões psicológicas e cognitivas da escrita e sociais. E tem uma pergunta que eu faço. A pergunta que eu faço, a última, e agora eu fiz ela aqui numa turma de 70 pessoas, de estudante de mestrado, doutorado da ciência do movimento aqui no UFMG, que é o pessoal da fisioterapia. A pergunta é, pessoal que está no mestrado e doutorado, quem aqui do mestrado já leu uma dissertação de mestrado? Quem aqui do doutorado leu uma tese de doutorado? A resposta quase sempre é 0 pessoas. Para mim, isso é, assim, eu queria que vocês sentissem o quão eu acho isso chocante. Para mim, isso equivale a pedir um músico para tocar um estilo de música que ele nunca escutou na vida. É esperado um músico, de um baterista, que ele saiba o que é um groove de rock, sem nunca ter estudado rock clássico. É pedir um músico de samba, de bateria, para tocar samba duro, sem nunca ter estudado, ouvido samba duro. Isso é chocante no mundo da escrita. As pessoas simplesmente tentam escrever coisas que elas nunca viram. Eu não acho que esse comportamento é por acaso. Eu não acho que essas pessoas são burras, não é nada disso. Eu só acho que elas estão reproduzindo ideologias da escrita. A ideia de que ela deveria saber uma coisa que ela nem viu a forma. Ponto 1, isso. Ponto 2. Você citou esse ensaio do Adorno, né? É lindo esse ensaio. É um ensaio pequenininho, deve ter umas 5 páginas, que o Adorno vai falar uma coisa muito simples, que todo teórico da composição textual sabe. A forma de um texto determina os limites do seu pensamento. Um ensaio, por exemplo. Tá? Isso é muito fascinante. E aqui a gente vai entrar também em questões políticas das ciências humanas. Os grandes textos das ciências humanas no século XX foram escritos em forma de ensaio. Tá? O ensaio tem como algumas de suas características a permissão para o não término do texto. O ensaio não precisa ter uma conclusão final. O ensaio, como o próprio nome está fazendo, é um teste do pensamento em forma escrita. Não é por acaso que o ensaio ele vai ser muito autoral. Tá? Então, você pega a obra do Adorno, uma parte do social, não toda, ensaística. Você pega Roland Barthes, ensaístico. Você pega Walter Benjamin, ensaístico. Você pega Lacan, ensaístico. Você pega Foucault, ensaístico. A gente instaurou a estrutura do artigo como estrutura básica de escrita, sem considerar que isso está controlando os limites do pensamento que a gente está escrevendo. A gente está vivendo um momento onde você enclausurou a escrita nas ciências humanas brasileiras. Isso é brasileiro, isso não é mundial, tá? Isso é brasileiro, isso é da periferia, que a principal forma de escrita é o artigo. Não por acaso você está escrevendo tese em forma de artigo. O que você está criando é um limite do próprio pensamento, que você precisa de variação linguística para ter variação do pensamento. Aqui, nada mais, nada menos, eu estou defendendo que a escrita vai gerar pensamento na humanas novo. Tá? O artigo, ele envolve... Não sou contra o artigo, mas eu estou falando que o artigo tradicional, ele limita, sim, o pensamento. Tá? Então, uma coisa muito básica para você evoluir na escrita é você aprender variações linguísticas para escrever, variações textuais. Tá? O problema é que não está tendo espaço para isso. E aqui eu vou fazer uma análise para vocês pensarem em uma bizarrice assim, do ponto de vista político. No Brasil, hoje, na Humanas, praticamente o ensaio foi extinto. Os grandes escritores do pensamento social brasileiro escreveram ensaio. De Gilberto Freire, se você pega essa geração, década de 30
até a década de 80, 90. Tá? Você pega um pensador da literatura brasileira, por exemplo, como Antônio Cândido, tirando a tese de doutorado dele, a obra dele toda foi ensaística. Toda. Tá? Então, pega Florestan Fernandes, tirando os textos dele, mais relatos de pesquisa, ensaísticos. O que muita gente vai dizer? Essas pessoas podiam escrever ensaio porque elas já tinham conhecimento demais. Eu acho esse argumento muito furado. Eu vou dizer, essas pessoas tiveram pensamentos muito complexos e abstratos porque elas tinham permissão para escrever outras formas de texto. Tá? Então, a gente vive um problema, e qual é o problema? A universidade, o campo editorial da escrita acadêmica no Brasil, ela vive um fenômeno que eu faço uma analogia, que ela é idêntica ao fenômeno, alguns fenômenos comuns das classes médias. Tá? O que caracteriza a classe média? A classe média é uma classe que ela compra vários signos da distinção social, supondo que fazendo aquilo, ela está se parecendo com a elite. É o cara que compra um apartamento em tal lugar e acha que ele é da elite. É o cara da humanas que consome determinados bens culturais e acha que com isso ele está parecendo um gênio, e daí por diante. Lembrando, tá? Nós, pelo menos quem aqui se identifica com o campo progressista, a gente supõe que a gente não reproduz as merdas da classe média, sempre que a gente reproduz a níveis piores, às vezes, do que aquilo que a gente acha que é a única classe média, ótimo, acho falho, classe médica, né? Que a gente supõe que seja a classe média da direita. Tá? Não. Esquerda reproduz sistemas sociais. No campo da escrita, como é que a gente faz isso? A gente instaurou no Brasil, nas 3 últimas décadas, a partir da meia década de 90, a ideia de que parecer com eles, europeus, franceses e estadunidenses, é escrever artigo de determinada forma. E aí você foi abolindo o espaço para o ensaio, por exemplo. Tá? Só que, quando você vai ver como eles de fato escrevem, você vai descobrir simplesmente que a elite intelectual não escreve no nosso formato de artigo tradicional. Simplesmente. Eu desafio qualquer pessoa aqui agora a pegar o principal autor ou autora da sua área nas ciências humanas e me mostrar um texto dele que está escrito no formato de um artigo numa revista A1 das ciências humanas brasileira. Me mostre. Não tem. Tá? E aí a gente instaurou a ideia de que a gente está se parecendo com eles, só que, na verdade, a gente não está. A gente está criando um cinturão de impedimento de pensamento à medida que você impede variação linguística. Tem um estudo que mostra aí, ela não mostra isso, eu abstraio a partir disso, que é um estudo da Ellen Sword, que é um estudo maravilhoso. Essa mulher fez um trabalho lindo. Ela pegou os 100 principais periódicos acadêmicos do mundo, colocando todas as áreas do conhecimento, e mostra o seguinte: ela vai analisar o que constitui um artigo clássico em termos literários. Tá? Ela é uma crítica literária que vai estudar gêneros textuais na ciência. Ela simplesmente vai mostrar, olha, todos os artigos clássicos de qualquer área do conhecimento não são escritos dentro das normas das revistas nos quais eles estão publicados. Então, mesmo quando a gente vai para o ensino da forma do texto, a gente vai descobrir que tem um tanto de coisa não dita sobre como os textos são compostos. Eu vou parar aqui, eu espero que a analogia tenha ajudado, tá? Vou para dar tempo para a Mayara falar aí. Perfeito, professor. Muito obrigada, né? Assim, uma satisfação enorme poder assistir a sua palestra, né? Poder participar dessa discussão. E a sua fala, na sua apresentação, foi me tocando em vários pontos, né? Primeiro, eu sou psicóloga de uma universidade federal, né? Então eu atendo os estudantes e não é raro né, encontrá-los em sofrimento, né, diante da escrita.
da escrita acadêmica. E, então, assim, me serve muito, né, poder te escutar hoje no cuidado com os estudantes. E o senhor falou uma coisa, assim, que me pega enquanto servidora, né, que é a questão da técnica. E de como nós, servidores, que o meu cargo, eu não sou professora, eu sou servidora técnica nível E, né, dentro do sistema universitário. E quão desafiante é poder mostrar que não há uma oposição entre o trabalho técnico de atendimento dos estudantes e o trabalho intelectual, que eu também sou capaz de pensar sobre a minha prática, né, e propor alternativas, né, de bem-estar, né, de melhora de saúde mental dentro da comunidade acadêmica. E um outro aspecto também foi quando o senhor foi falando sobre a questão o sofrimento com a escrita ser um sofrimento de classe e de gênero, né? E eu fui pensando em como que a gente tem observado uma democratização maior, né, que ainda, né, não está plena, mas já temos uma abertura maior para receber estudantes, né, de classes que anteriormente não acessavam a universidade. E como eu tenho observado, assim, um discurso de que observado e, né, hoje aqui te assistindo, me dando conta de que muitas vezes eu também reproduzo, né, o discurso de que oferecer disciplinas, né, que promovam disciplinas ou atividades de extensão que promovam a escrita acadêmica, esse ensino da escrita acadêmica, é suprir algo que o estudante já deveria ter, né? Já deveria ter vindo do ensino médio com essa habilidade adquirida, né? E quando não, né? A partir da sua palestra hoje é que eu pude ver, não, gente, a gente está reproduzindo um discurso elitista, né? De como que ele já deveria ter chegado aqui com essa habilidade e não necessariamente, a gente está num outro campo, né? E, por fim, né, também me tocou pessoalmente, porque eu sou uma doutoranda, atravessando um processo aí de paralisia na escrita da tese, né, e suas palavras, suas dicas foram muito pertinentes e pretendo adotá-las. Muito obrigada. Nada. Mayara, concordo, né? Eu acho que você toca em pontos, e aqui a gente começa a ver como a escrita é uma forma de... A escrita está dentro de uma lógica de organização social. A escrita não é só uma habilidade, ela é uma habilidade, mas ela é outras coisas também. E aí, quando você traz esse elemento, né, do seu lugar de cargo técnico na universidade, a gente ainda toca num pepino, que eu não vou me aprofundar aqui, que é toda a ideia de sofrimento na universidade que está sendo discutida na última década, que começou, olha, a universidade, sofrimento mental na universidade, etc. É muito fascinante que simplesmente parece que a única pessoa que sofre na universidade são os estudantes. Sendo que, para mim, as pessoas que têm mais sofrimento mental na universidade são os funcionários técnicos administrativos. Por quê? Porque eles vão lidar no ambiente... Primeiro, né, as condições de trabalho. Começa daí. A gente sabe, carreira, essas coisas, etc. Segundo, você vai lidar com um lugar que é altamente hierarquizado. Eu trabalho na universidade. Eu trabalho na universidade desde os 14 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi ser office boy na UFMG. A única e a primeira vez que alguém me chamou de idiota foi um professor universitário. Eu tinha 14 anos. Eu não esqueço disso. Eu lembro o dia, eu lembro da cara dele, eu sei quem é. Inclusive, já vi ele depois disso, como adulto. Então, a primeira vez que alguém me chamou de idiota, e única vez na vida, no sentido bem pleno do idiota, foi um professor universitário. E eu era um office boy, um menino de 13, 14 anos. Então, a hierarquia, a relação com docentes universitários, há uma lógica. Isso está mudando porque a universidade deixou de ser o lugar da elite. Né? A elite está nem para a universidade mais, né? Em especial no nosso campus da Humanas. Mas
não é incomum que a universidade seja um lugar onde as pessoas sejam extremamente subalternizadas por quem está na posição de formador e etc. Né? Então, esse é um pepino, sim, e quanto há uma resistência, quanto a ideia de técnica é rebaixada. Né? A ideia, né, de que o homem e a mulher... O Sérgio vai dizer isso, né? Isso é um grande problema, a ideia de que quem faz não pensa. Isso é muito triste. Né? Beleza, concordo, há soluções, tá? E legal demais você estar desenvolvendo esse trabalho. Vou passar para a Marina para dar tempo. Obrigado pelo comentário. E aí, para a Marta. Oi, professor Robson, bom dia, Marina, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia a todos. Muito feliz em te ouvir novamente. Tive a honra e o prazer de ter o professor Robson como banca do meu doutorado. Então é um prazer revê-lo. Professor, parabéns pela palestra, pela fala, que é tão significativa para nós. E fiquei pensando em algo que eu até comentei no chat, mas acabou passando um pouquinho, o quanto que esse bloqueio da escrita, ele vem e nos acompanha durante toda a nossa trajetória profissional, né? Porque vem disso que a Mayara falava, já então desse início, mas depois se estende no mestrado, no doutorado, quando nós não temos nenhuma disciplina que nos ensina a ter uma leitura acadêmica, uma escrita acadêmica, e só nos impõe. Você tem que escrever, você tem que publicar, você tem que fazer. Essa imposição já vem num caráter de uma cobrança muito alta, e que concomitantemente, inevitavelmente, até eu vou usar, traz esse bloqueio da escrita. Sim. E eu vou além que isso se estende depois para a vida universitária, para a vida universitária como docente. Hoje eu estou como docente na USP de Bauru, e a gente vê o quanto que essa cobrança é muito alta para os professores, sem de fato fazer a distinção de que o professor tem que ser um educador, então o professor que está na sala de aula, que leciona, e o pesquisador. Essas duas funções são cobradas igualmente para um professor de uma vida universitária, e claramente isso vai nos levar a um lugar de uma pressão muito grande para cobranças. Nós temos que lecionar, dar aulas, acompanhar os alunos, por quantas e quantas vezes não promove um suporte psicológico para os alunos, de uma forma indireta, né, no tempinho que nós temos à parte, e ainda tem toda essa cobrança. Quantas publicações você teve esse ano? Quanto que você produziu para a universidade? E isso vai nos levando a um sofrimento, porque nós sabemos da nossa carga, o quanto que ela é alta e densa, e precisamos nos cobrar mais ainda pelas publicações referentes à universidade. Então, o quanto que esse bloqueio, esse adoecimento acaba sendo contínuo na vida acadêmica, né, professor? E tem esse elemento, né, Marina, de os professores e professoras também não são equacionados na lógica do sofrimento da vida acadêmica, porque, para mim, você tem um tipo de sofrimento muito intenso na vida docente, que é o mais silenciado de todos. É o mais silenciado de todos porque tem um ethos na vida acadêmica, e é isso, né, gente? A vida acadêmica, ela segue a lógica econômica hegemônica de maneira extremizada. Isso não é um dado novo, sabe? Tem um livro muito importante na história da ciência, que é O Ciência na História, de Jorge Bernal, que é um livro do começo do século... Na primeira metade do século passado, no qual ele vai defender o lugar mais capitalista da sociedade, a universidade. Né? Então, a ideia de fracasso na universidade, a ideia de colaboração totalmente corrompida, né? É muito corrompida a ideia de colaboração. A gente fala de colaboração, mas a gente vai ver no cotidiano da vida acadêmica, isso é uma falácia, né? Um lugar de alta competitividade velada, entre aspas, velada. Né? A gente não usa o léxico da economia na universidade, só que ele está lá. E isso gera um problema. A universidade, eu acho que aí você entra num ponto muito fascinante, que tem muito a ver com o que a Mayara falou, que é o fato da universidade não se descrever como ambiente laboral. Eu gosto de dizer que eu tive uma vida de trabalhador pregressa na universidade grande, e todos os trabalhos que eu tive trabalho, por exemplo, eu fui funcionário da Coca-Cola 5 anos. O lugar mais violento que eu trabalhei, com certeza. Em 5 anos de trabalho lá, eu perdi 5 amigos. 5 amigos morreram, trabalhando. Sabe? A gente trabalhava de moto, na rua, uma pressão intensa, 2, 3 horas por dia.
eu nunca senti a solidariedade que eu tive lá na universidade. Eu só sinto falta de uma coisa nesse trabalho, dos meus amigos. A gente tinha uma solidariedade, a gente se via como pessoas que estavam sendo exploradas e que precisavam se ajudar. A gente se ajudava. Tinha uma solidariedade ali que eu sinto falta. Assim. Estou falando que agora estou sentindo falta deles. Então, esse é um ponto. E a escrita para o docente hoje, ela nunca foi tão produto. E nunca teve tanta demanda na universidade para o professor que não tinha antes. Quem é professor e professora hoje sabe que, cara, você entra numa sala hoje, metade da sala está adoecida. Então, tem uma demanda em qualquer área, né? Então, e a escrita, ao mesmo tempo, ela é essencial para o professor ser um bom professor e professora. Para o docente conseguir evoluir, ser um bom docente, a pesquisa e escrita são sinônimos, né? Então, eu vejo como um momento muito difícil, sabe, Marina, para lidar com as coisas. Eu trabalho para mudança, mas eu vejo como algo muito difícil, né? E eu acho que nem tem muito com complementar, não, é só concordar mesmo, né? Obrigado. Marta. Nosso tempo está chegando ao fim, e eu acho interessante porque hoje, na sua fala, todas as perguntas, acabamos respondendo a questão do chat GPT, né? E essa é uma questão da inteligência artificial. Ah, claro. Deixa eu responder ela em 30 segundos, tá? Olha, o debate sobre o chat GPT, ele pode ser simplificado no seguinte: tem muita gente defendendo a favor. Eu não sou a favor por um motivo muito específico, tá? Primeiro, ele não é inteligência artificial, tá? Essa ideia de que ele é uma inteligência artificial é um grande problema. Quando você pega os teóricos sobre o tema, eles vão falar assim, olha, a inteligência ela é uma coisa do organismo humano. Tá? Ela envolve um tipo de variabilidade que não seria possível. Segundo, se alguém está fazendo algo para você, você não está aprendendo. Sinto lhe informar, você não está aprendendo. Tá? Beleza, alguém pode indicar, pode ser que tenha usos úteis dele, mas se você está pensando em ser uma pessoa que pensa, a sua escrita tem que estar em primeiro lugar, e não a escrita do outro. Tá? Não vou aprofundar, não, eu sei que tem argumentos a favor, eu não sou totalmente contra, mas em termos de aprendizagem, eu acho um grande retrocesso. Você pensar. Tá? Eu achei, assim, bem, nós aqui da Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro tivemos uma inscrição imensa, no final, 500 pessoas, tem 60 pessoas, ou 70 aqui, 70 participantes, de muitas outras áreas, e como musicoterapeutas nós temos uma questão complexa na escrita, que nós somos profissionais da saúde, e estamos lidando com uma ferramenta, uma matéria que é muito subjetiva, que é a experiência musical, que é do sujeito, que é absolutamente singular, e como você vai transcrever as coisas que acontecem na clínica, na nossa prática clínica, seja social comunitária, hospitalar, enfim, individual, a crianças, adultos, idosos, tá? Porque é um campo que cada vez se amplia mais, para a escrita acadêmica, e, sobretudo, na área da saúde, que tem uma grande... que é como se fosse assim, quase que um aprisionamento, que é essa medicina baseada em evidências, que tudo tem que ter significativamente estatístico, é muito complexo. É muito complexo. É uma pena que meus colegas aqui se expuseram um pouco de falar. Você é uma pessoa que tem essa ligação com a música, eu também amo percussão. Você estava fazendo várias assim, analogias assim, com a bateria. Aquele seu primeiro caso, é uma pena que a gente não gravou, aquilo que você falou do musicista que foi fazer um ensaio e que foi super criticado e podado, e que depois teve muitos sintomas a partir disso. Eu queria que você falasse brevemente como é que é possível essa escrita acadêmica de coisas tão subjetivas para nós musicoterapeutas, entende? Não entendo. Como você pensa isso? Porque é complexo. Eu vou voltar nesse ponto, nesse exemplo que eu dei antes sobre, né, a questão de como os periódicos brasileiros têm funcionado, né, e trazendo essa questão que você trouxe aí sobre a medicina baseada em evidência. Né? Isso está acontecendo, esse problema de que vocês estão vivendo,
ele está acontecendo em vários campos da pesquisa qualitativa. Né? Você está falando de pesquisa qualitativa, você está falando de experiência, de singularidade, né? Que você não vai conseguir traduzir em número. Não vai, e não, nem tem que tentar. Né? Você pega, por exemplo, o que aconteceu na psicologia? Os periódicos, tirando um único periódico, todos os demais periódicos A1 em psicologia hoje só aceitam artigos que estão nessa lógica de significância estatística. Tá? Com isso, você perdeu a possibilidade gigantesca, por exemplo, de pensar a clínica, etc., nesses periódicos. O que eu dou de sugestão, eu sei que ela não é simples, é, primeiro, olhar para como isso tem sido feito fora. E aqui o que choca é o seguinte: os Estados Unidos é visto como um lugar onde supostamente domina a lógica quantitativa. Não é verdade. Nos Estados Unidos, você tem uma... É óbvio que lá é onde se produz mais isso. Mas você tem uma quantidade impressionante, por exemplo, né? Eu estou estudando escrita terapêutica. Escrita terapêutica tem sido muito usado na medicina, né? Numa parte da medicina nos Estados Unidos, na parte da enfermagem, fisioterapia, etc. Você vai ter uma série de periódicos com propostas editoriais no qual a narrativa, o relato de experiência, ele está vigorando. Eu não sou inocente, sabe, Marta, de saber que, puxa, isso dá muito trabalho. A gente já trabalha, não tem como. Assim, a única saída é criar espaços de permissão para esses tipos de escrita. Só que eu também não sou inocente de saber que, no Brasil, essas escritas, esses outros gêneros textuais na escrita acadêmica, têm sido rebaixados por quem está avaliando. Eu não sou inocente. Né? Eu não sou inocente de falar assim, olha, as pessoas conseguem fazer isso. Não, mas pode ser que quem está fazendo isso vai ter uma avaliação pior do seu currículo, da sua revista e etc. Né? Eu acho que, primeiro, é olhar, tem muita gente fora fazendo coisas diferentes que a gente pode usar como modelo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não é simples. Né? A saída, para mim, é, de fato, criar espaços institucionais para isso. Não tem como. Né? Porque nos veículos tradicionais, eu acho que está piorando. Tá? Durante a pandemia, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre os periódicos de psicologia, e eles servem de base para pensar. Você está diminuindo espaços de variação textual. Por exemplo, relato de experiência. Você tem psicólogos, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho um tempo atrás, atendendo algumas pessoas que trabalham com cuidado paliativo. Um campo essencial na psicologia e que vai se tornar cada vez mais essencial, né? Você tem esse dado aí, né? Saiu ontem. População brasileira, né? Pela primeira vez, os planos de saúde têm pessoas mais com 60 anos de idade do que mais novas. Então, é um campo essencial, é um campo eminentemente da experiência. Não tem como. Né? Então, assim, eu acho que o investimento tem que ser editorial. A gente tem que fazer coisas contra-hegemônicas no campo editorial. É simples? Não. Mas é a coisa mais difícil do mundo também? Eu acho que não. Né? Eu acho que é pensar modelos para fazer isso. Porque, na realidade, na nossa clínica, a gente efetivamente, eu trabalho no hospital, trabalhei muitos anos, 35 anos, numa única unidade, que é a maternidade escola do FRJ, e eu estou certa que a nossa clínica ela vai transgride, aliás, em qualquer área musicoterapia, chega musicoterapia, nós transgredimos a lógica biomédica, o que é maravilhoso. Sim. E sim. Agora, na hora de você partir para a escrita, você tem que dialogar com essa área, você entende? Sim. Então, os ensaios clínicos randomizados, prospectivos, controlados, sabe? Claro que qual e quanti são muitos estudos qualitativos que têm um valor incrível, sabe? Mas é um sofrimento. É um sofrimento. Eu vejo muitos colegas assim que estão nos mestrados, estão nas formações stricto sensu, tendo um sofrimento muito grande. É um sofrimento. Eu acho que a gente poderia pensar, né, professor Robson, né, e com a Cláudia está aqui presente, aproveitando que minha presidente está aqui presente, da associação, de podermos pensar realmente no campo da música, sabe? Uma vez que você tem essa aproximação de ter alguma coisa específica assim, dessa escrita acadêmica
a música, como essa experiência musical, essa vivência do sujeito vai poder ser transcrita em variações linguísticas. Eu gostei muito disso, que essa aprendizagem das variações linguísticas, não é? Porque, na realidade, os artigos hoje na universidade são artigos, e é uma chatura. Aí você falou, Nossa, alguém leu uma tese, leu uma dissertação. Que coisa chata que é a escrita acadêmica de leitura. Tem coisa mais chata, sabe? Aliás, quando falo alguma coisa ligada mais à realidade, coisas assim que são mais assim aplicáveis, você tem até interesse, mas no mais, sabe? Eu falando do sexo dos anjos, é uma coisa assim. Eu acho muito chato. Eu peguei assim orquestras femininas em Goiás. Ai, que bom, vou ler. Quando eu comecei a pensar, não vou ler essa escrita acadêmica, eu não estou com a menor disponibilidade para uma leitura de um texto acadêmico, que é chato. Os textos acadêmicos são chatos, sabe? É por isso que, quando você falou dessas variações ensaísticas, que aí você tem uma fluência, você tem um prazer também de ler e até de poder fazer os seus próprios ensaios, né? E tem um trabalho aí de aprender a fazer isso, né? Mas é difícil, sim, né? Isso é muito interessante. Eu tô com um livro pronto há 1 ano e meio que eu não estou conseguindo editora porque eu escrevi ele na forma de um diário ficcional, né? É um livro... Esse eu vou querer ler. É a história de um artigo. É um artigo, eu transformei um artigo num personagem que ele conta a miséria da escrita dele. Eu demorei 5 anos escrevendo esse livro semanalmente. Foi um livro com nível de investimento, é o texto com o maior investimento intelectual que eu já tive. E é muito interessante, porque as editoras eu tenho dificuldade para conseguir editora, né? Eu vou acabar autopublicando ele. Então, assim, é uma luta que a gente vai ter que ter, né? Eu entro na vaquinha, faz uma vaquinha. Beleza, eu vou fazer. Online do livro, que a gente entra, a gente coloca na nossa associação, né, Cláudia? Sim. E agora eu acho que tem saídas, né? E a gente estava pensando... Deixa eu tirar aqui. Mas essa vaquinha estamos esperando, hein? Mesmo. Beleza. Mas tem que publicar, eu acho que vai ser muito legal. A gente vai divulgar nas nossas redes. Sim. Mas eu acho que tem saídas. Você tem todo um debate fora do país sobre variações linguísticas na escrita acadêmica que flertam mais com a parte qualitativa, com autobiografia, com autoetnografia. A autoetnografia está no ápice dela no momento, né? Esse é um momento que a autoetnografia expandiu muito, começando a estar no Brasil. Eu acho que é um campo onde você tem a permissão para explorar, né, essa fronteira entre a escrita acadêmica e a literatura, né? E é muito engraçado que as pessoas não percebem que, mesmo nas áreas duras, eu não gosto dessa expressão área dura, não, mesmo nas ciências mais exatas, ciências naturais, os grandes autores dessas áreas vão transgredir, de alguma maneira, as regras, né? Isso é um dado, isso não é uma suposição, isso é um dado. Né? Mesmo os grandes nomes nas áreas da física, da química, da matemática, de alguma maneira, eles vão fazer algo com o texto dele que vai gerar o senso de narrativa, mesmo quando eles estão descrevendo experimento. Isso é um dado da Ellen Sword. E a gente está numa lógica... quando as pessoas têm falado de chat GPT para mim, eu falo, qual é a diferença do chat GPT hoje para a forma como a gente já está escrevendo? Nenhuma. Ela já está tão formatada, tão impedindo individualidade, que, cara, já existe o algoritmo. O algoritmo ele não existe só na máquina. O algoritmo está no corpo. Nem sempre é negativo, né? Mas é um momento muito difícil. Eu acho que assim, a gente está passando por uma crise do pensamento, da escrita, da universidade, que a gente não está assumindo o que está acontecendo. Né? Você pega esse dado que eu vou falar agora, ele é da década de 1920, só que ele é corroborado até hoje. 95% da publicação acadêmica não vai ser lido por ninguém que não seja o próprio autor ou autora.
você tem um desperdício na ciência que ninguém fala dele, né? Eu sou defensor da ciência, é claro, mas a ciência está cheia de problema. Cheia de problema, né? Enfim, é isso, pessoal. A gente estava querendo, inclusive, professor, organizar um curso mesmo, mais para o final do ano. Na verdade, essa palestra a gente tinha pensado como uma pílulazinha inicial, uma forma de estimular as pessoas e de interessar as pessoas para depois fazer um curso mesmo, né, falando sobre essa escrita e também mais na área direcionada para essa área terapêutica, né? Tem algum microfone aberto aí. Bem, eu gostaria de agradecer em nome da Associação de Musicoterapia e também em nome de todos os associados que estão aqui e que puderam assistir a sua palestra. É muito importante, né? E dizer que essa gravação ela vai ser disponibilizada no canal da MTRJ depois, para quem quiser assistir, porque outras pessoas também que não puderam estar aqui, né, poder assistir depois. Então, a gente vai disponibilizar no canal da MTRJ no YouTube, tá bom? E agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, agradecer a presença de todos, tá? E para quem não assinou a lista de presença, por favor, o link está lá no chat, para a gente poder depois enviar o certificado dessa participação aqui. E então, eu agora vou encerrar a gravação e, mais uma vez, agradecendo a disponibilidade do professor Robson.